Welbeck! Can you believe it? Still Nasri. Looks Rashad in! Henry, chance, goal! Olá pessoal, o podcast do blog de All Square do ESPN FC está de volta depois de 2 semanas de folga. O Bernardo Galvão foi um dos que comentou no nosso link no YouTube falando: cadê o podcast dessa semana? Estamos aqui com atraso, mas cá estamos. Eu sou o William Pereira e tenho, como sempre, as ilustres companhias de Lucas Nicolau. Fala aí, galera. E Emanuel Ferreira, que ama Danny Welbeck. Fala aí, seus Danny Welbeck. No episódio de hoje não temos que falar de outra coisa senão a vitória tranquila e fácil para cima do Bournemouth. Primeira vez que a gente consegue essa vitória fácil na temporada, sempre tem uma vitória fácil, e essa veio só na quarta rodada, 3-0, e foi um jogo fácil, né? Não tenho o que falar além disso, né? Foi fácil, como há muito não foi. Conseguimos controlar perfeitamente as ações ofensivas do Bournemouth, prendendo eles no campo de defesa com uma pressão que foi deveras efetiva. E o Bournemouth só foi finalizar quando finalizou no segundo tempo e não esteve nenhum momento confortável no jogo. É, bem por aí, jogo bastante tranquilo, uma vitória suave, domínio total. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu continuo não muito animado com o Arsenal, sabe? É como se eu tivesse a sensação de que essa vitória não vai mudar profundamente as coisas pro resto da temporada. A gente precisa de mudanças mais profundas e... não é um jogo contra o Bournemouth que vai mudar o que foi contra o jogo contra o Liverpool, por exemplo. Inclusive foram 2 atuações completamente diferentes. Do português, claro, não jogamos contra ninguém, né? A resposta é no domingo que vem, né? Que a gente vai enfrentar o Chelsea no Stamford Bridge. E é ali que a gente vai ver se o time vai entrar em campo disposto a, pelo menos, tentar ser um pouco proativo em campo, ou vou ficar como foi no livro, porque definitivamente alguma coisa aconteceu naquele dia. E todos os nossos erros e defeitos táticos também só pioraram isso ainda mais. Bom, de qualquer forma, foi um jogo que o Welbeck deitou e rolou. 2 gols e 1 assistência. Ao ver toda essa performance de gala do nosso craque, qual que é o seu comentário, Emanuel? Aproveita. Você que é um amante. Aproveita que não é sempre que você pode falar isso aí, não. Pô, cara, eu não sei daquele jeito que ele finalizou no 3º gol ali. O que foi aquilo? Ele teve uma cavadinha depois, mano, quase entrou a bola, eu fiquei, não é possível, os caras trocaram ele pelo Canu aí. Não acredito, mano, foi muito bem, tava muito bem no jogo. Realmente. Que isso, mano, a primeira... Trocaram ele pelo Canu. Mano, a primeira finalização do Welbeck, lembra quando foi aquela cavadinha contra o Manchester City na estreia? Lembro. Nossa, velho. Nossa, se aquela bola entra, hein? Nossa senhora. E o Welbeck veio, se eu não me engano, foi no Deadline Day, não foi? Foi. Que ele veio? Foi. Meu. Boatos. Como sempre, né? A gente chega no Deadline completamente desesperado, aí ele chegou... Eu acho que ele tava até com a seleção inglesa, tinha machucado, né? quebrado a perna contra o Everton, não foi? No domingo anterior, o Giroud quebrou a perna contra o Everton, aí a gente ficou sem centroavante. Eu acho que ele tava... O Welbeck veio pro lugar dele. Acho que ele tava lá no CT do Arsenal, não foi? Ele tava no London Corner e acabaram fazendo a transferência lá mesmo. Ele assinou lá mesmo, foi um bagulho assim, muito correria. A seleção inglesa tava treinando, porque sempre no final da janela tem os jogos das seleções, né? E a seleção tava treinando no nosso CT. CT é ótimo. Aí ele já acabou ficando por lá, foi uma negociação fácil. Também, né? 16 milhões naquela época foi de bom grado pro time do Van Gaal. Não, mas ele estava no lugar certo e na hora certa. Igual ontem naquela cabeçada. Mas falando sério sobre o Welbeck, ele já tá com 3 gols nessa temporada na Premier League, e o máximo que ele tem pelo Arsenal numa temporada inteira são 4, né? Então, tomara que siga por esse caminho, porque se for assim, eu vou deixar de ser hater dele, né? Não tem nada contra essa ideia, não. Ele nunca chegou a jogar mais do que 6 meses, né? Que sempre ele machucou. Sim. E agora, até agora que eu acho que ele tava jogando bem mal nesse começo de temporada, mas eu não acho que ele seja esse jogador. Eu acho que ele é
um ótimo jogador taticamente, porque é um jogador que luta muito em work rate incrível. E é um team player também, ele dificilmente erra passes, porque ele também não tenta muitas coisas difíceis, né? Mas ele é um time que sempre tenta procurar tabelar e erra pouco. Isso já ajuda o time. Fato. Na distribuição e procurando os overloads que o Wenger tanto quer. E às vezes até dá certo. Com o retorno do Sanches voltando a ficar em forma, acho que vai sobrar pra ele, né? Nesse time aí, o Sanches entraria ali na vaga dele, né? Essa é a grande questão, né? Vai sobrar pra alguém. Talvez pro Lacazette. Nossa, velho. Mas, por falar em Lacazette, ele guardou o dele, né? Golaço. E mais uma vez a gente volta a falar, né? Que o Lacazette, ele tem que ter chance pra fazer, né? E ele vai fazer. É incrível, né? Mais um jogo perfeito dele. Ele acertou 100% dos passes no campo adversário. O link-up play dele foi absurdo. Os giros está conseguindo já se adaptar bastante, jogar de costas contra a defesa da Premier League. Foi uma partida excepcional dele, mais uma vez. Ainda sentindo fisicamente, por isso ele teve que sair no segundo tempo, segundo o Wenger. Mas é isso aí, estou extremamente animado, está além das expectativas. Realmente, sobre ele. E só para fazer um momento aqui, que vocês chamaram carinhosamente de Memel Stats, na temporada passada, o Lacazette marcou 16 gols de 53 chutes, né, que é um aproveitamento bem alto, de 30%. E nessa temporada na Premier League ele já deu 6 chutes pro gol e marcou 2, né? Então ele tem um índice de aproveitamento chute por finalização por gol altíssimo. Para vocês terem uma ideia, o Agüero, na temporada que o City foi campeão, na última temporada que o City foi campeão, ele teve um aproveitamento de 16% nessa mesma relação. E o Lacazette fechou a última em 30%. Então é muito. Se a bola chegar, vai entrar. Ele na temporada passada ele fez um gol a cada 86 minutos. É a League One, né? Mas mesmo assim, né? É uma estatística que a gente não pode ignorar. Sim, com certeza. A capacidade dele de finalização é incrível, porque ele bate muito firme na bola. Dificilmente ele erra o que ele tenta fazer. É muito consciente. Ele é muito frio e... ele lembra um jogador brasileiro aí que eu não vou falar, porque vão acabar com a minha raça se eu... Fala. Não falarei. Não vou falar. Fala, pô. Jamais falarei. Agora você falou, vai ter que falar. Pô, vai ficar... Tem um jogador brasileiro que era assim no começo de carreira, era o André. André Balada? André Balada. Mas não, Balada no também Santos, tinha essa qualidade. Ali né? no Santos o André já brilhava. tem o título do texto. Até jogar a carreira no Rio. O André Balada Rio. francês. Genial. Genial, cara. Não. Características nada a ver. Continue seu mas... raciocínio, pra não parecer que a gente tá querendo te derrubar. Não, características de um de outro nada a ver, mas só lembrei assim do André no começo de carreira, porque ele também tinha essa qualidade, mas essa qualidade específica, não que ele tenha alguma coisa a ver com o Lacazette, porque o Lacazette é totalmente diferente do estilo de jogo. Proporcionalmente falando. Outro jogador que merece palmas é o Kolasinac, que jogou bem de novo, né? Fez uma ótima partida. Ele ali naquela linha de meio campo pela esquerda, ele vai muito bem e ele tem que ser o titular, né? Não adianta querer colocar ele na zaga, que não vai ser a mesma coisa. O rendimento dele pela ponta tá mais do que provado que é muito benéfico ao Arsenal. Com certeza. Ele e Bellerin, né? Quem diria que jogando nas posições de origem eles seriam melhores, né? Quem poderia imaginar isso aí? Teoricamente agora não tem como entrar outro jogador no esquema com 3 zagueiros ou outro jogador ali na ala esquerda agora. Só se o Wenger inventou uma coisa bizarra, tipo o Iwobi ou o Welbeck. Agora é Kolasinac e Bellerin, mesmo nesse sistema, mesmo que para alguns o esquema fique defensivo demais, porque não tem um jogador que faz trabalho tanto de wingback como de winger ofensivo, né? Porque os dois são 2 laterais que estão adiantados. Mas é assim, talvez o Real não estiver, talvez o Kolasinac volta pro lugar dele, mas é difícil imaginar ele perdendo essa função agora no 3-5-2 sem o Chamberlain ali, que a gente não tem outro ala com essas características no elenco. Outra figura que esteve presente no jogo sábado foi o zagueiro Mustafi. A volta dos que não foram, podemos chamar assim? Ficou uma bem estranha a situação. O Wenger falou na entrevista, o nosso Gazidis
famigerado Gazidis, que agora a propósito vai assumir o lugar do Dick Law. Queremos ver isso ansiosamente. Tanto o Wenger quanto o Gazidis falaram que essa história do Mustafi era mentira, mas o nosso Oracle Ornstein falou todas as situações que aconteceram com ele. O Ornstein estava errado, o Ornstein estava inventando caô, então... Jamais. Chance zero, hein? E acho que o presidente ou o diretor esportivo da Inter também, não lembro quem falou, foi que o Mustafi não acertou por causa de salário, que ele não aceitou uma redução de salário. Que bom que ele foi integrado de novo, né? Que o Wenger, tanto que ele ainda tem a confiança do Wenger. Ele, nessa função de 3-5-2, ele é o nosso Davi Luiz, porque ele tá fazendo exatamente a mesma função, que o Wenger tá emulando exatamente o sistema do Chelsea. Tem pouquíssimas, ele poderia usar qualquer variação de 3-4-3 das outras equipes, mas ele tá tentando fazer exatamente com o Chelsea. Então o Mustafi é jogador que sai para cobertura e tenta antecipação para todos os lados do campo, sendo que teoricamente não é aquele líbero tradicional que fica na sobra. Ele é o jogador do combate e também ele é o jogador do primeiro passe. Ele que é desde o ano passado, né, o Wenger já tentou mudar o sistema para ele, tanto ele quanto o Koscielny ter mais espaço e linhas de passe para poder distribuir diretamente para o Xhaka e o Ramsey e também o Ozil, que ele, temporada passada, o número de passes entre Mustafi e Ozil foi gigante, porque o Mustafi começou muito bem nessa situação. E nesse sistema que não deu muito certo, porque quando o time perdia a bola, tanto o Koscielny como o Mustafi ficavam muito expostos, porque o Xhaka e quem jogava do lado dele, eles adiantavam bastante no campo, usando como um decoy, os dois como isca, atraindo a marcação para deixar mais espaço para os zagueiros, como faz o nosso Sarri na Napoli, por exemplo. Mas no nosso sistema meio que não funcionou isso, e com 3 zagueiros isso vai ser bem melhor utilizado, por isso talvez esse é um dos motivos do sistema 3-4-3 ser melhor pra gente nesse momento, e eu defender tanto ele pra não volta pro 4-2-3-1. E o Xhaka mais uma vez mostrou que quando ele não é pressionado, ele acaba doutrinando o jogo completamente, faz o que quer. A chave pro Xhaka jogar bem ou não é ele ser pressionado ou não nesse momento da carreira. Ô Nicolau, se eu te falar que o Xhaka teve a segunda pior porcentagem de acerto de passe de todos os jogadores do campo. Caralho. Isso eu vi também no By The Numbers lá do Arceblog. Ele errou 20 passes, ele tentou 73, acertou 53, ele errou 20 passes. A maioria Como dos que ele passes errou 20 passes, mano? A maioria dos quase passes não que ele tomou errou pressão, foi de tentar acelerar o jogo, mas não foi tantas inversões. Sim, foi passe incisivo. Mas não tão incisivo, foi até passe mais laterais. Mas foi mais um change, uma tentativa de aceleração que ele tá... Que eu acho que é só um problema de fase, não é que ele tenha problema com isso. O ano passado ele já tinha diminuído bastante esse número de passes errados que ele tinha também na Bundesliga, mas na Bundesliga ele tentava muita bola longa, né? E aqui ele já é um jogador mais do passe entre linhas. Sim, esse By The Numbers também, é o 7 AM Kickoff no YouTube, para quem quiser seguir ele falou um negócio muito interessante, que ele tava comparando os números do Xhaka com os do Arteta, porque o Wenger gosta de... Ele pode estar nos planos dele, né, usar o Xhaka como essa âncora do meio campo na hora de propor o jogo, até pelas características de passe muito boas, e o Arteta na última temporada, na temporada final dele com o Arsenal, que foi 2013-14, que ele jogou... A última temporada que ele foi titular, né, que ele jogou, foi decisivo. Que ele jogou um número considerável de jogos, ele errou só 170 de 1982 passes, e que daria mais ou menos uma média de 5.5 por jogo. O Xhaka no momento está errando mais ou menos 12. Eu acho que, se minha memória não falha, é 16 passes por jogo que ele tá errando, e temporada passada já tinha caído para 7. E agora tá 16. Exatamente. Quando ele chegou do Borussia Mönchengladbach, ele tava errando em média 12 passes por jogo por lá, só que a característica do time era diferente, né? E agora que ele tá errando 16 passes por jogo, que é muita coisa. Por isso que a gente cobra tanto do Xhaka, né? Porque ele é o substituto do Arteta no sistema. Por isso até o Arteta era tão genial no posicionamento e na cobertura da defesa, que ele liberou, que ele fez o Ramsey ser world class na temporada 2003-2004, quando eu tô jogando ao lado dele.
a capacidade dele de cobertura efetiva fez o Ramsey ser um segundo volante de nível. E não sobrava muito atrás. Por isso que a gente cobra tanto o Xhaka para ele ser mais posicional e não ficar tentando pressionar a todo instante, parecendo cachorro que saiu da coleira quando o time perde a bola. E o Arteta fazia isso tudo aí com cabelo impecável, né? Sem sair um fio do lugar. E o smoking que ele usava era bem interessante também. Lego hair, essa porra. Vocês viram que mudou o formato da janela, agora a partir da próxima temporada vai acabar a janela, vai acabar antes de começar a que agora temporada. Eles estão votando pra tirar a janela de janeiro. E o Wenger é a favor. O Wenger é muito monstro, né, mano? O cara é muito dono da bola, velho. O cara falou isso ontem. Nossa, vai ser hilário demais se isso acontecer, velho. Não, mas fala sério, o que vocês acham disso, cara? Porque, assim, tudo bem, vai permitir os jogadores focarem mais na temporada e, igual o Wenger falou, chega outubro, os jogadores que estão mais ali nas margens do elenco não estão ganhando tantos minutos, já começam a pensar em transferência e tal. Tudo bem que esse lado vai ajudar, mas no lado de... Por exemplo, você tá precisando de... Você tá com uma carência no seu elenco de algum tipo de jogador e você não pode... Você tem que se virar com solução interna. Isso aí eu acho que vai ser muito difícil. É ridícula essa ideia. Eu acho perfeito, sinceramente. Se você tem uma carência no elenco... acabar a janela? Não, eu acho que... tô falando da janela de... Debate agora. Da janela principal, não tô falando da janela de janeiro, não. Ah, terminar antes da temporada começar? Isso. Ah, sim. Não, sim, com certeza. Eu tava falando da janela de janeiro, pô. Principal, velho. Não deve ter feito sentido nenhum que eu falei se eu tava pensando na janela principal. Vai saber. Vai saber o que pensam as pessoas. Pô, tô sem moral mesmo. Não, eu tava falando da janela de janeiro, porque chegou outubro, os caras não estão mais com a cabeça no time direito, o Wenger falou isso. Sim, mas eu também não... sobre a janela de janeiro, eu não tenho opinião formada ainda. Eu não medi os prós e os contras pra saber exatamente. Talvez eu seja a favor mesmo de ter a janela de janeiro, mas eu tenho que pensar direito. Eu também. Eu acho que poderia continuar com a janela de janeiro, mas... fazer um winter break na Premier League também, porque os caras ficam muito quebrados, velho. Sem um winter break, sem janela de janeiro, vão matar os caras, velho. Isso também já tá sendo votado. Acho que pra não quebrar a tradição dos jogos festivos, talvez tenha um winter break da segunda semana de janeiro até o final de janeiro. Talvez 2 semanas aí, é o que está sendo proposto. Pra não tirar os jogos de Natal, do Boxing Day e os jogos do Ano Novo também. Eu sou perfeitamente a favor dessa ideia porque ajudaria bastante os times na Champions League, por exemplo, porque tem vários fatores aí dos times ingleses não terem ido bem na Champions League nos últimos anos e talvez entre os 5, 6 fatores esse é um deles. Eu também. É legal pra caralho assistir jogo na véspera de Natal, de também só acho, que... mas fode com os jogadores, né, velho? Inclusive foi num dia de Ano Novo, o dia 2, que o Giroud fez aquele gol escorpião desse ano de janeiro. Muito bem lembrado. Acho que foi dia 2, talvez. Foda-se a pausa de inverno, tá maluco? Tem que ter jogo, né? Sobre a janela, sobre a mudança de regra, eu acho que é perfeito, porque se você tem uma carência no time, você tem tempo suficiente antes da temporada começar para suprir isso. E depois que é ótima a ideia de ter todos os times já fechados antes da temporada começar. O problema daí é que tinha que fechar para todo mundo, né? Porque ainda pode ter saída para outro país. Só o mercado interno que vai fechar. Eles não vão. Mas isso aí eu acho que qualquer saída para fora. Sim. Mas acho que isso aí com o tempo as outras ligas vão se entrando em consonância também, vão se adaptando. Assim que a Premier League anunciou, já começou o clamor para os outros seguirem, assim. Até os pessoal da La Liga falando que a Premier League está anos à frente, foi bem hilário isso. Wenger é muito vanguarda mesmo, né? Nunca critiquei esse senhor. Vamos falar de Europa League? Vai fazer o quê, né?
ao som da abertura da Liga Europa, ou UEFA Europa League, a gente vai pegar um time que tá muito mal na Bundesliga. 3 jogos, 3 derrotas, o Colônia não sabe o que é vencer. No campeonato alemão, na Copa da Alemanha, ele goleou, só que tá mal das pernas, não tem o seu centroavante que foi destaque da temporada passada, o Anthony Modeste, e acho que vencer é obrigação pro Arsenal. Quinta-feira, 4h05 da tarde, vamos ter que acostumar. Teoricamente eu ainda acho que vai ser um jogo difícil, porque o Colônia manteve, tirando o Modeste, a base do time é praticamente a mesma. É um time que gosta de sair jogando com a bola no pé, com o Lema fazendo parte às vezes até de uma saída de 3. E também o Hector, que na seleção é lateral, mas no Colônia é volante. Ao lado dele, dando qualidade na saída de bola, num sistema 4-4-2, com o Córdoba, que veio pro lugar do Modeste, que é um jogador de características parecidas, embora não tenha a mesma capacidade de finalização. Na temporada passada ele tinha feito só 5 gols no mais, antes de chegar no Colônia. E tem o Bittencourt também, que é muito rápido pelas pontas. É um time que pode causar bastante preocupações pra gente no contra-ataque, tanto com o Bittencourt, o Córdoba e também o Osako, que é um japonês. Se eles forem com o time titular, né? Que tanto o Osako quanto o Córdoba são bem rápidos. E vale levar em conta também, porque vocês sabem qual foi a última temporada que o Colônia chegou na Europa League? As noções de prioridade que os dois times vão ter para esse jogo vão ser bem diferentes. Ainda mais se você levar em conta que tem jogo contra o Chelsea domingo, e o nosso time pode ir bem mesclado para dar a vida, né? Então acho que vai ser bem parelho, vai ser perigoso. O Arsenal tem, depois do jogo contra o Colônia, o Chelsea, e o Colônia tem o Borussia Dortmund. Então vai estar quase igual. Só que se você for ver, o Colônia, tudo bem, 3 rodadas, né? Mas ele tá na 18ª colocação, começou muito mal. Talvez precise de um bom resultado nesse jogo para ver se melhora o rendimento daqui para frente na temporada. Eu acho que eles vão vir com o time principal, devido às 3 derrotas aí que eles tiveram. Talvez eles vão ter... Eles não tem muito o que escolher, tá? A moral de uma vitória usando o time vai dar muita moral pro time na continuidade do campeonato. Então não vejo motivo pra eles. Talvez jogue o Jojic, que é o ex-jogador do Borussia, também ótimo jogador. Talvez é o único jogador que talvez entre do último jogo pra esse. Sobre o nosso time, talvez eu acho que pelo que o Wenger falou, e pelo Colônia ser o adversário mais forte da chave, ele vai ser o jogo que ele menos vai tentar colocar youngsters e mesclar bastante o time. Talvez a gente tenha 3 ou 4 titulares jogando. Talvez Borreal, Kolasinac, Xhaka. Talvez esses jogadores tenham uns que tem mais chances aí de jogar. Talvez o Welbeck também para continuar acho que a fase. O Coquelin poderia entrar aí também, né? Mas infelizmente tomou uma flechada no último jogo lá. É triste a carreira do Coquelin. Toda vez que ele começa a se mostrar que parece um pouco antes dele ter as lesões, toda vez que ele começou a jogar bem, ele entrou bem demais nesse jogo contra o Bournemouth, aí ele já machuca de novo, já dá uma parada. Ainda não vi os reports de hoje pra saber quanto tempo ele vai ficar fora. Não, mas pelo que eu vi, o Wenger não deu tempo exato não, só falou que ele tá fora da próxima semana com certeza, que é hamstring mesmo, é na parte posterior da coxa. O medo é dele ter... Pelo jeito que foi a lesão, o medo é dele ter... o músculo ter saído totalmente da perna, né? Daí é 3, 4 meses fora, porque foi bizarro o jeito que ele caiu. Já caiu pronto pra ser enterrado. A cena é foda. Pois é. Pelo menos ele saiu andando, né? Pelo menos talvez não seja tão grave assim, por ele ter saído andando. Existe a chance de vermos Reiss Nelson? Com certeza, eu acho que o Reiss Nelson deve definitivamente jogar, talvez até startando o jogo. Talvez ele e o Maitland-Niles sejam os únicos youngsters que o Wenger vai usar nesse jogo. Tomara. Vai depender de... O Elneny com certeza deve ser titular. Aí tem que ver se o Maitland-Niles entra no lugar do Xhaka ou ele mantém o Xhaka do lado do Elneny, porque Ramsey e Koscielny definitivamente pelos problemas aí de tantas lesões que ele tem, eles estão fora do jogo. O Nelson, sendo o jogo em casa, eu acho que o Nelson deve ser o titular pela ala direita no sistema 3-4-3. O negócio é que o Maitland-Niles, ele deve ser o jogador da base mais versátil desde o J. Emmanuel Thomas, né? O cara joga no meio, na lateral, o Wenger já usou ele em várias posições. Acho que com certeza vai ganhar tempo de jogo, sim. Que resta saber se ele vai... Com certeza ele vai ser titular nos próximos jogos, mas contra o Colônia, que é teoricamente o adversário mais forte, talvez o Wenger mantenha aí uma base mais sólida.
Eu acho que o trio ofensivo com certeza deve ser o Obi, o Walcott e Giroud, se ele não mudar o sistema. Excelente, né? Tá bom. Na defesa, eu nem acho que ele seria envolvido, mas o Koscielny tá suspenso. Né? Engraçado que a suspensão é carregada da temporada passada de uma competição diferente. Né? Ele foi expulso contra o Bayern na Champions League e ele não tá disponível no jogo. É bem lembrado, eu tinha esquecido disso. Daí é mais um motivo pro Monreal ser titular, definitivamente. Deve manter, daí acho que joga Holding e Mertesacker ao lado do Monreal na defesa, porque o Chambers, ele finalmente revelaram que ele tinha se machucado e estava fora dos treinos desde a Emirates Cup, com uma lesão na virilha, e só agora ele está disponível de novo, então nem pelo time Sub-23 ele atuou ainda. Dificilmente ele deve atuar contra o Colônia, talvez fique no banco, mas como titular ainda não dá para pensar nele nesse momento. Talvez ele vai se titular só no jogo da League Cup. Acabamos por aqui então? Acho que chega. Né? Acho que chega por hoje. Vai, a pessoa, mais de 20 minutos, o pessoal vai pistolar. Mandar a gente tomar no cu. Vai gravar podcast de 1 hora lá na casa do... Pois é. Bom, é isso então. Não prometo que a gente volta semana que vem, né? Porque eu prometi no último, não voltamos. Mas se der na telha, a gente grava e a gente vai estar falando dos jogos. Se o Welbeck for bem, você volta. Contra a Colônia, né? E contra o Chelsea. Eu volto. Enfim, vamos nessa. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Emanuel. Obrigado a você que nos ouviu mais uma vez. Quinta-feira, 4h05 da tarde, Arsenal e Colônia, primeira rodada da fase de grupos da UEFA Europa League. E no domingo vamos até o Stamford Bridge enfrentar o Chelsea, 9h30 da manhã de um domingo. Bravo. Difícil em todos os sentidos, mas estaremos acordados para... Já estou preparando aqui para assistir a Fórmula 1. Ótima escolha. Esperto. Até a próxima. Falou. Um beijo a todos.